Olá, queridos irmãos e irmãs, eles que estão com a gente aí, acompanhando os salmos, rezando, refletindo. Novamente nos encontramos aqui para meditar o salmo e rezar em cima dele. Antes de iniciarmos, então, peçamos as luzes do Espírito Santo sobre todos nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Permanecei para sempre. Amém. Queridos irmãos, meditaremos hoje o Salmo 12. E assim então nos diz o Salmo. Socorro, Senhor, o fiel está sumindo, desaparece a fidelidade entre os homens, cada qual mente ao seu próximo, com lábios enganadores e segundo as intenções. Que o Senhor corte todos os lábios enganadores e a língua arrogante, dos que dizem, nossa força está na língua, nossas armas são nossos lábios. Quem poderá nos dominar? O Senhor declara, agora eu me levanto para defender os pobres oprimidos e os necessitados que gemem. Vou salvar quem quer ser salvo. As palavras do Senhor são palavras sinceras, prata pura, sem nenhuma impureza, 7 vezes refinada. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, livrando-nos para sempre dessa gente. Por toda parte rondam os injustos, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, temos aqui um salmo de uma prece coletiva, uma súplica coletiva, iniciando com uma palavra de pedido de socorro. E ao iniciar esse salmo com esse pedido de socorro, nós estamos diante de uma situação grave e urgente, de um povo que está necessitando, de um grupo que está necessitando de ajuda. Um grupo que clama, socorrei-nos. O versículo 8 ali vai nos dizer isso. Tu nos guardarás livrando-nos. É um pedido de socorro que vem de um grupo. Então esse é o tipo de salmo que nós temos. Uma prece coletiva, uma súplica coletiva de um grupo que está pedindo socorro diante de uma situação grave e urgente. Como está organizado então esse salmo? 2 formas nós podemos pensar ele. Primeira se divide em 4 momentos. Primeiro, um pedido de socorro, que podemos notar nos versículos 2º e 3º. Depois, um comentário do pedido, versículos 4º e 5º. A declaração do Senhor, na Bíblia se usa Javé, mas nós estamos sempre usando a palavra Senhor, no versículo 6º. Depois, um comentário, a declaração do Senhor, versículos 7 e 9. Essa é a primeira forma. E a segunda forma, talvez podemos dizer mais interessante, tem um eixo central, que é justamente a declaração do Senhor, que é o versículo 6º, que diz ali, agora eu me levanto para defender os pobres oprimidos e os necessitados que gemem, vou salvar quem quer ser salvo. A partir então, queridos irmãos, deste versículo, os versículos anteriores e posteriores a este versículo, então formam uma caminhada do povo, em par, lado a lado. Podemos até pensar numa procissão, em que temos os lados andando par a par. Né? Alguém que vai à frente, abrindo a caminhada, e atrás 2 filas. Então que vão os outros, formando ali os pares. Na frente está a declaração do Senhor, que nós
ouvimos agora no versículo 6. A fila da esquerda, nós temos o discurso dos poderosos. Podemos ver ali no versículo 4 e 5. E na fila da direita, o comentário do Senhor, já no versículo 7. As palavras de Javé são mais sinceras, prata pura, sem nenhuma impureza, 7 vezes refinada. Porém, há um contraste, bem evidente aqui nesse salmo. O discurso dos poderosos é baseado na mentira, ao passo que as palavras do Senhor são sinceras. Então tem ali um contraste bem grande, mentira e sinceridade. Depois vem ali o pedido de socorro e o motivo desse clamor. Na outra fila, bem ao lado, então, a certeza de que Javé guardará, de que o Senhor guardará o povo no meio da sociedade corrupta. Temos um pedido de socorro e o motivo desse clamor. Versículos 2 e 3, vocês podem olhar aí. E depois nós temos então, por fim, no versículos 8 e 9, a certeza de que Deus guardará o seu povo diante dessa sociedade corrupta, mentirosa, enganadora, injusta. Então ali nós temos então a organização do salmo. Como surgiu então este salmo? Nós vimos que é um salmo então de um certo conflito, de grupos. O salmo é do estilo de uma súplica coletiva, então temos um grupo injusto, um grupo da maldade, dos corruptos, dos mentirosos, e temos então um grupo daqueles que querem o bem, que querem uma sociedade melhor, mais justa, igualitária. Então eles são aqueles também que gritam em favor dessa sociedade corrupta, por uma sociedade então melhor. De um lado, temos aqueles de lábios enganadores, de segundas intenções, como nós vemos ali no versículo 3. Língua arrogante, esses são então esses homens desse lado do grupo injusto, que prefere a corrupção, são injustos. As suas armas, como nos diz o próprio Salmo, é a mentira e a falsidade, partir falando da língua enganadora, dos lábios enganadores, da língua arrogante, que se tornaram donos de tudo. Ousam então ocupar até o lugar de Deus. Então tem a pergunta desses homens soberbos, do coração arrogante. Quem poderá nos dominar? Então eles estão se sentindo donos de tudo, donos do mundo. Não há ninguém que possa dominar este grupo poderoso, forte, que pensam em si mesmos, são corruptos, seus interesses próprios. Escondem-se diante das ambições e eles não têm limite. O limite para eles é fazer o mal, é falar mentira, ser falsos, mentirosos. Todos pensam em passar para o lado deles, eles são convincentes na verdade. Então tem aqueles que se deixam levar e passam para o lado deles, Por isso que o Salmo vai nos dizer que a fidelidade ao projeto do Senhor vai desaparecendo, vai ficando ameno, vai enfraquecendo, perdendo força. Mas nós temos o outro grupo, que é o grupo dos justos, dos fiéis, que não se conformam com essa sociedade, com esse grupo que quer o mal. Então eles vão gritar por socorro. Tem medo, claro, porque com certeza são um grupo menor, mas eles não se deixam atemorizar por isso. Mesmo que o coração esteja ali com medo, diante do pedido de socorro, a gente pode ver que eles estão aflitos, mas eles não se deixam amedrontar. Então gritam, querem uma relação humana, longe de ganância, de propagandas enganosas, Esses maldosos, mentirosos, têm umas propagandas que convencem, na verdade. Então não querem uma sociedade pautada nisso, na angústia, na mentira, na corrupção, na falsidade, na língua enganadora, maldosa, na injustiça. E eles são corajosos. Sabem ainda que a navalha está no pescoço.
mas são corajosos. Então, clamam ao Senhor, clamam a Deus por eles, né? Pela sociedade. Pede que o Senhor intervenha, que corte os lábios enganadores e as línguas arrogantes deles. Que corte. Porque, na verdade, queridos irmãos, é muito difícil manter-se fiel ao projeto de Deus. Podemos pensar hoje na nossa sociedade, né? Quantas formas de corrupções, né? De mentira, de falsidade, de ganância, de soberba. O coração humano é muito ganancioso. E por isso eles passam em cima de qualquer um que fosse. Então eles querem isso, né? A partir do interesse próprio. E como é difícil manter-se fiel ao projeto de Jesus, né? Que quer uma sociedade igual, justa, acolhedora, que todos têm direito, que a sociedade é para todos, que os bens devem ser distribuídos, partilha, repartir e partilhar. Então é muito difícil manter-se fiel. Aqueles que estão aí no caminho de Jesus, como é difícil manter-se fiel a esse projeto diante de tudo aquilo que o mundo nos oferece, né? As propagandas são convincentes, verdade. Outdoors por aí, né? Só fazendo propagandas que nos levam ao consumo, ao capitalismo, etc, etc. E os pobres cada vez mais pobres, deixados à beira da sociedade, excluídos. Uma sociedade muitas vezes corrupta e injusta nós temos, verdade. Mas nós também somos um grupo dos profetas, daqueles que têm que clamar. Socorrei-nos, Senhor. Esteja conosco na caminhada. Então, queridos irmãos, esse salmo ele nasce justamente diante dessa sociedade corrupta e injusta, que muitas vezes corrompem outros corações, crescem à sombra de impunidades, e diante desse grupo cada vez menor, e que resolve denunciar com voz profética, Deus se levanta junto com esse povo. Deus se levanta com eles. Então nós temos, queridos irmãos, o rosto do Senhor. Deus que se chama Javé. Nós não estamos usando essa palavra em respeito aos judeus, mas vejam, o que é a palavra Javé? Ela fala muito. Esse nome está ligado lá ao êxodo, à libertação do povo da escravidão egípcia. Deus está no eixo central. E ele diz: agora me levanto para defender os pobres oprimidos e os necessitados que gemem. Vou salvar quem quer ser salvo. Quando o Senhor decidiu, então, lá no Êxodo, descer para atender o clamor do povo, para entender o clamor dos hebreus que estavam ali sendo escravizados no Egito, nós vemos também esse pequeno grupo gritar por clamor a Deus. E Deus se levanta para ajudar, para socorrer, para salvar, para libertar. É novamente o Deus da aliança, o Deus da aliança do Êxodo, o Deus da aliança hoje, que continua a selar alianças com seu povo no amor, na justiça, na liberdade. É o Deus dos excluídos. Sua palavra é sincera, sua palavra é de sinceridade, é de verdade. E essa palavra, ela gera vida, queridos irmãos. Se porventura aquela outra palavra maldosa gera morte e fica diante da impunidade, a palavra de Deus ela é geradora de vida, de amor, de verdade, de justiça. No Novo Testamento nós temos ali, encontramos quantos grupos, quantas pessoas clamaram a Jesus e Jesus ouviu o clamor do seu povo. Mateus, Lucas, Marcos, né? Quando lá naquela tempestade no barco, os discípulos gritam: Senhor, salva-nos. E Deus, com sua mão poderosa, acalma a tempestade e salva todos. Quando encontra aqueles 10 leprosos que clamam por clamor
Jesus os atende, eles vão se apresentar, um volta agradecido. Quantos irmãos caídos à beira do caminho que Jesus se compadeceu deles, pelo seu clamor, pelo seu grito, pela sua insistência em querer tocar a veste de Jesus e acreditando que aquela veste pode salvar. Ao tocar, a força de Deus passa pelas pessoas. Quantos irmãos e irmãs hoje clamando a Deus e Deus se põe a socorrer a todos. Temos um rosto de um Deus bom, compassivo, misericordioso, que ouve o nosso grito, ouve o nosso clamor. Por vezes possa parecer que nós vivemos um silêncio da parte de Deus. Deus está distante, mas muito pelo contrário. Aquele mesmo Deus lá do Êxodo, aquele mesmo Deus do Antigo Testamento, que desceu para salvar o povo, que se fez próximo, Deus tão grande, tão próximo, continua a se fazer próximo de cada um de nós. É preciso sentir. Nós não adentramos no amor da Trindade para poder explicar, até compreender. Esse amor precisa ser sentido. Precisamos sentir que Deus está conosco. Mas às vezes estamos com o coração tão cheio das coisas do mundo, do medo, né? Diante de algum sofrimento, nosso coração se enche de medo, de temor, de uma certa angústia que não nos deixa sentir que Deus está conosco, nos deixa enxergar a presença de Deus, ouvir a voz de Deus. Mesmo diante de todas as turbulências, queridos irmãos, é preciso dizer como aqueles lá da barca: salva-nos, Senhor. Ou como nos grupos de hoje do Evangelho, socorrei-nos, Senhor. Peça sempre. A insistência tocará o coração de Deus. Então, queridos irmãos, ao nome de Jesus, que significa Deus salva, nós queremos clamar hoje, em grupo, em família. Salva-nos, Senhor. Socorre-nos, Senhor. Quando a ganância tomar conta do nosso coração, do coração do homem, como a mentira, a falsidade, a opressão, a impunidade se fazer vencer, vitoriosa, salva-nos, Senhor, da corrupção. Toca o coração destes poderosos que querem tudo para si, esquecem dos irmãos menores. Escuta o gemido do teu povo, Senhor, que quer uma sociedade também de irmãos, fraternas, onde todos têm direito, onde todos possam habitar este mundo em paz, em harmonia, sem fome, sem discriminação, sem marginalização, todos vivendo como irmãos. Que os poderosos possam, tocados por Deus, usar da autoridade que tem, do poder que tem, para exercer a sua caridade, o seu amor para com todos. Que nunca possam os poderosos parecerem ocupar o lugar de Deus, mas que Deus possa continuar sendo sempre o centro da nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até a próxima, que se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe hoje e sempre.